Vamos à palavra de Deus. Eu queria discutir um trecho da Bíblia com os irmãos. 1 Pedro, capítulo 2. Vou ler os primeiros 3 versículos. Havendo tempo, nós continuamos, porque como tem ceia hoje, não quero me estender muito. 1 Pedro, capítulo 2. Vamos ler aqui os 3 primeiros versículos. Portanto, deixando toda maldade, todo engano, fingimento, inveja e toda difamação, desejai o puro leite espiritual, como bebês recém-nascidos, a fim de crescerdes por meio dele para a salvação, se é que já provastes que o Senhor é bom. Senhor Deus e Pai, estamos aqui na sua presença, Senhor, para ouvir mais da tua palavra, Pai, para aprender mais de ti. Nós te pedimos desde já, Senhor, que o Senhor fale conosco, Pai. Nós pedimos que tudo que seja falado aqui, Pai, saia diretamente do seu trono, Pai, que não venha nada de mim, é tudo de ti, Senhor. Nós te pedimos, Pai, que o nosso coração e nossa mente, Pai, esteja aberto, Pai, para aquilo que o Senhor tem para nós. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então, esse trecho que nós lemos faz parte da primeira carta de Pedro, do apóstolo Pedro, aos cristãos que viviam ali na Ásia Menor, em 5 províncias que era controlada pelo Império Romano. Possivelmente ele escreveu essa carta entre os anos de 62 e 64 depois de Cristo, né? Período que se iniciava uma grande perseguição contra os cristãos. Muitas pessoas falam que os cristãos eram perseguidos em Roma, e isso não é uma verdade, tá? Quem era perseguido em Roma eram os judeus. Os cristãos, eles eram tolerados pelos romanos, até mesmo porque alguns dos próprios romanos haviam se convertido ao cristianismo. Caso queiram saber mais, venham na escola dominical que estamos tratando esse assunto. Olha o jabazinho aí. Então, quando Pedro escreveu essa carta, estava num período que estava terminando uma certa estabilidade, uma certa tranquilidade para os cristãos ali no Império Romano, estava começando um período de perseguição. Por quê? No ano de 64, houve um grande incêndio em Roma. Roma foi praticamente destruída. De 14 grandes cidades que existiam em determinada região da cidade de Roma, 10 foram destruídas pelo incêndio e 3 totalmente arrasadas, aonde não conseguia se ver nenhum prédio em pé. Esse incêndio possivelmente tenha sido causado pelo próprio Império Romano. Porém, alguns autoritários do Império Romano acusaram os cristãos de causar esse incêndio, ou seja, para iniciar uma grande perseguição. Mas por que isso? Porque o cristianismo vinha crescendo muito naquela região. O cristianismo vinha crescendo muito naquela época. E o Império Romano começou a ficar com medo que esse povo começasse a tomar conta, inclusive, daquilo que eles mais se preocupavam, o poder. Eles não queriam que, de forma alguma, alguém chegasse ao poder ou usurpasse o poder deles. Então, eles começaram ali a fazer algumas tramóias contra os cristãos, e isso começou ali com o imperador Nero, tá? Então, quando a gente começa a olhar ali, o imperador Nero, ele era um homem totalmente autoritário, ele era meio que helenista, gostava de todo o louvor para ele, toda a glória para ele, e ele começou a ficar incomodado sobre quem é esse Cristo, quem é esse Jesus, que todo mundo fala dele, todo mundo segue ele, e ele nem está mais aqui entre nós. Então ele queria o louvor e a glória para ele. Mas Pedro não escreveu essa carta porque ele já estava profetizando que ia acontecer algo, que ele já estava prevendo que aconteceria algo.
Pedro escreveu essa carta, inspirado pelo Espírito Santo, por conta da providência de Deus em manter a persistência dos crentes, em manter a persistência dos eleitos, que somos nós. Então Deus, ele tem os seus meios de nos manter firmes na fé. Deus, ele tem as suas formas de fazer com que nós sigamos persistindo em nossa fé. Por mais difíceis que sejam os tempos, por mais complicadas que sejam as épocas, Deus, ele faz questão de, através da sua palavra, através de homens e mulheres de Deus, nos dar mensagens, nos dar palavras, para que nós possamos nos manter firmes na sua obra, firmes na sua presença. Então aqui no primeiro capítulo, tá? Pedro, ele começa a exortar os cristãos sobre a santidade. E no segundo capítulo, ele vem falar sobre a santidade, mostrando que a santidade está totalmente ligada à obediência e ao amor fraternal. Além de mostrar e exortar o povo a como viver a santidade como um modo de vida. Ou seja, Pedro queria mostrar para o povo que a santificação deveria ser algo constante, algo progressivo. E é isso que nós temos que entender para nossas vidas agora, para os nossos dias agora. A santificação não é algo que a gente recebe uma vez apenas e pronto, já está tudo certo, já somos santos. A salvação não é algo estático. Nós precisamos nos santificar a cada dia e nós vamos sendo salvos a cada dia. Nós somos salvos pelo sangue de Cristo? Sim, somos salvos pelo sangue de Cristo. Mas essa salvação, ela é algo que tem que ser totalmente progressiva e diária, e nós vamos entender o porquê nessa noite. Então aqui no versículo 1 que nós lemos de 1 Pedro, capítulo 2, Pedro diz assim, portanto, deixando toda maldade, todo engano, fingimento, inveja e toda a difamação. Após Pedro falar do estilo de vida dos salvos, Pedro começa a falar sobre o crescimento espiritual, o crescimento que os cristãos deveriam ter. E quando nós olhamos para a nossa vida, né, nossa vida física, seja ela a nossa vida ou os seres vivos, quando a gente vê, o que acontece com um ser vivo? Ele nasce, ele cresce e ele amadurece. Ele chega num ponto de estar maduro, seja o homem, seja o ser humano, né? Atinge uma maturidade a ponto de poder casar, ter filhos, a mulher também poder casar, ter filhos, e seja um vegetal, um ser vivo, uma fruta, esteja a ponto de estar madura, a ponto de ser consumida, ou seja, é algo natural entre todos os seres. O nascimento, o crescimento e a maturidade. Na nossa vida espiritual é a mesma coisa. Uma vez que nós aceitamos a Cristo, uma vez que nós confessamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador e nos batizamos, nós ressuscitamos com Cristo, nós nascemos de novo, nós temos um novo nascimento com Cristo. E Paulo fala isso em Colossenses 3:1, que ele diz, já que fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Ou seja, já que vocês nasceram de novo com Cristo, buscai aquilo que vem do alto. Buscai crescimento espiritual, para que vocês possam se desenvolver, para que vocês possam amadurecer no reino espiritual também. Então, além de Pedro, Paulo também nos exorta a isso. Então, uma vez que nós temos um novo nascimento, nós precisamos passar por esse ciclo. Nós precisamos nascer de novo, nós precisamos crescer espiritualmente e amadurecer. E, infelizmente, irmãos, quando nós vemos hoje, nós vemos muito crente que tem 30 anos de igreja e ainda é um bebê. E ainda se ofende com tudo.
eu estou triste porque o pastor passou por mim e não falou comigo. O pastor não me deu a paz do Senhor. Olha, eu estou triste porque eu estava no mercado, o irmão fulano, olha, eu tenho certeza que ele olhou para mim e virou a cara. Ele está olhando na minha direção. E às vezes o irmão fulano nem viu que você estava lá. Aí você fala, eu não quero saber. Eu estou triste porque o irmão fulano fez uma festa lá pro filho dele e não me convidou. Mas aí você vai ver, ele só convidou os pais que têm filho e você nem casado é. Mas você ficou triste porque ele não te convidou. Né? Não é assim? Não tem crente que começa a achar coisa, a achar um monte de coisinha para falar não, para começar a colocar a culpa na igreja, a culpa em Deus. Não, porque os irmãos não gostam de mim. Isso é falta de amadurecimento. Isso é falta de crescimento. Isso é falta de ter vida com Deus. Isso é falta de buscar a Deus. Nós precisamos a cada dia, a cada minuto, a cada segundo buscar a Deus. Nós precisamos nos alimentar daquilo que Deus proporciona para nós, que é a sua palavra, que é o relacionamento com Ele. Nós precisamos a cada dia buscar aquilo que o Senhor deixou para que nós nos alimentássemos disso. Então, quando a gente, voltando ao exemplo nosso de uma criança, quando uma criança não está se desenvolvendo, né? Quando não está crescendo de acordo com o que os médicos acham que é o correto, o que nós fazemos? Nós levamos no médico e aí nós fazemos um monte de exames, nós investigamos porque alguma coisa está errada. Poxa, a criança era para estar ganhando peso ou não está ganhando peso? A criança era para ter tantos centímetros, tantos metros e não tem. A criança não está aprendendo direito. A criança não está enxergando direito. Então é feita uma série de exames, uma série de investigações até chegar no diagnóstico. Olha, essa criança precisa de tal vitamina para ela começar a desenvolver. Ela precisa um pouquinho de ferro, ela precisa de uma vitamina B, ela precisa de vitamina C, ela precisa tomar mais sol, ela precisa fazer mais uma série de coisas. Então é feito um diagnóstico e é apresentado aquilo que a pessoa precisa, né? E conosco é a mesma coisa. Na nossa vida espiritual deve ser a mesma coisa. Só que essa é uma responsabilidade que não é do médico, é nossa. Nós que temos que olhar para dentro de nós, comparar a nossa vida com a palavra de Deus e falar, será que de fato a forma com que eu estou vivendo está promovendo o meu crescimento espiritual? O que será que está faltando para mim crescer espiritualmente? Por que será que o meu irmão está crescendo espiritualmente e eu não? Eu lembro que na última palavra que eu ministrei aqui, eu falei sobre isso e falei sobre a comparação. Que nós temos que nos comparar não com o nosso irmão, nós temos que nos comparar com Jesus. O nosso nível de comparação tem que ser Jesus, não tem que ser o nosso irmão. Então, será que olhando para Jesus, olhando para aquele que morreu por nós, será que nós estamos de fato sendo espelho daquele? Será que nós estamos de fato sendo pequenos cristos? O que falta para chegarmos a esse nível? Que tipo de alimento está faltando para isso? Será que nós estamos fazendo alguma coisa errada? Será que nós estamos fazendo alguma coisa que não está a contento, né, do que de fato precisa fazer? E Pedro aqui, ele nos dá uma pequena lista de algumas coisas que precisam sair da nossa vida, que nós precisamos rejeitar, que nós precisamos tirar da nossa vida. E interessante, quando a gente olha essa lista, muito dela está ali em Gálatas 5, de 19 a 21, que fala sobre os frutos da carne. Rafa, você pode pôr lá para a gente, por favor? Gálatas 5, de 19 a 20. Olha o que Paulo fala. As obras da carne são evidentes, a saber, imoralidade, impureza e indecência, idolatria e feitiçaria, inimizades, rivalidades e ciúmes, ira, ambição egoísta, discórdias, partidarismo,
e inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas, contra as quais vos previno, como já vos preveni antes, os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Então, o que Paulo está falando? Olha, toda vez que você pratica isso, você está alimentando a sua carne. Você está deixando de lado o seu espírito. Então, muitas vezes, esse alimento que nos falta é porque nós estamos nos alimentando errado. Ou nós estamos alimentando a nossa carne ao invés de alimentar o nosso espírito. O próprio Paulo diz, se eu não me engano, em Gálatas 5,18, que existe uma briga constante entre a carne e o espírito. E quem que a gente alimenta? Quem que vai vencer essa briga? Quem a gente alimenta. Tem um pastor que ele me disse uma coisa um dia que eu levei isso para a minha vida inteira. Que na nossa mente existem dois leões. Um chama carne e outro chama espírito. O leão que vai vencer, e eles estão sempre brigando entre eles. O leão que vai vencer é o leão que eu mais vou alimentar. Eu sou responsável por alimentar esses leões. Eu que alimento eles, não é outra pessoa. Não é a minha esposa, não são os meus filhos, não é o pastor. Sou eu que alimento eles. É cada um de nós que alimenta os próprios leões. Se a gente dá mais alimento para a nossa carne, é lógico que a nossa carne vai vencer. Mas se nós dermos alimento para o nosso espírito, é lógico que ele que vai vencer sobre a nossa carne. Então nós precisamos, sim, buscar esse alimento. Mas o que nós precisamos fazer? Quais são essas coisas que nós precisamos deixar de lado? Então Paulo ele fala aqui, portanto, deixando toda maldade. E aqui maldade, ele vem do grego kakia, que é uma palavra geral para perversidade. E Pedro também usa essa palavra não apenas exortando os cristãos a deixarem o mal de lado, mas também a pararem de enxergar apenas o mal nas outras pessoas. Uma coisa que acontecia nesse tempo entre esses irmãos é que ficavam-se apenas olhando o mal nas outras pessoas. A maldade que estava no coração deles, eles queriam transferir para os outros. Então, Pedro está falando, deixa essa maldade de lado, deixa essa perversidade de lado. Isso daqui também pode nos remeter a uma depravação moral. Então, uma natureza moral deformada, imatura, uma mentalidade que olha para os outros com malícia e malevolência. Então, o que acontecia aqui? Os crentes estavam olhando para os outros e só enxergando o mal nos outros. Eles não enxergavam nada de bom nas outras pessoas. Eles enxergavam apenas que eles eram bons por serem cristãos. Eles enxergavam que apenas eles estavam corretos por serem cristãos. Isso não é uma atitude cristã. Por mais que em alguns aspectos, sim, eles estavam corretos, eles não poderiam olhar com esse olhar de malevolência, com esse olhar maldoso, de maldade, e sim com um olhar de amor, de piedade, querendo levar a verdade para esses irmãos, querendo levar a pureza para esses irmãos. E aí, eu volto um pouquinho no exemplo de Jesus. Jesus, se ele olhasse só o que estava de errado nos seus discípulos, ele não tinha chamado os discípulos que ele chamou. Ele teria chamado outras pessoas. E ali ele fez questão também de colocar pessoas que se odiavam historicamente para conviverem juntas. Quer um exemplo? Mateus era o quê? Publicano, cobrador de impostos. Era a raça mais odiada entre os judeus. Porém, existia uma seita judaica que odiava ainda mais esse publicano, que eram os zelotes. E ele colocou Simão Zelote junto com Mateus, caminhando junto, um ao lado do outro. Por quê? Porque ele entendia que ele tinha que olhar para esses dois com amor fraternal, que existiam coisas boas nessas duas pessoas, que existiam coisas boas nesses dois. E é isso que nós precisamos fazer quando nós estamos olhando para aqueles que não são crentes, ou para aqueles que são crentes e estão afastados da palavra de Deus, não olhar com o olhar de julgamento, não olhar com o olhar de quem
está perdido, e sim com um olhar fraternal, de amor fraternal, com um olhar piedoso, entendendo que naquelas pessoas foi plantada uma semente ou está sendo plantada uma semente, e que quem vai dar o crescimento para essa semente é Deus, não somos nós. Nós vamos simplesmente plantar essa semente ou regar, mas quem vai fazer crescer é Deus. Quem vai fazer frutificar isso é Deus, não somos nós. Então é esse olhar que nós temos que lançar sobre essas pessoas. Um olhar de amor, um olhar de piedade, não de dó, mas de piedade. Um olhar em quem você tem vontade de estender a mão para ajudar. Então, Pedro, ele instiga o povo a fazer isso. Olha, deixa de lado esse olhar de maldade, deixa de lado esse olhar maldoso que você tem, essa malevolência, e olha com olhar de amor, olha com os olhos de Jesus. Nós somos cristãos, imitadores de Cristo. Então nós temos que sim olhar com os olhos de Jesus, assim como Jesus olharia para ele. E seguindo aqui, deixando toda a maldade, todo engano. Em algumas versões está escrito dolo, toda maldade ou todo dolo. O que é o dolo? Ele vem do grego dolos, que refere-se a toda atitude que visa fraudar, trair, enganar. Nós devemos ser pessoas íntegras. Infelizmente, nós temos visto por aí pessoas que usam o evangelho para enganar outras pessoas, que usam o evangelho para fraudar, para tirar proveito do evangelho, para tirar proveito da palavra de Deus, ou da igreja até mesmo. Que nós não sejamos cristãos assim, que nós sejamos cristãos corretos, que de fato vivem a verdadeira palavra de Deus. Que nós sejamos cristãos corretos, que não usam a palavra de Deus simplesmente para tirar proveito próprio dela. Quando a gente olha para as Escrituras e a gente olha ali para os Evangelhos, nós vemos um grupo chamado fariseus, da qual Paulo fazia parte. E esses fariseus, eles tinham como características não aceitar a lei da forma com que era escrita, mas sim da forma com que ela foi trazida oralmente dos antepassados. E isso fazia com que eles tirassem proveito das pessoas por conta dessa tradição oral. Então eles pegavam a lei e interpretavam de forma com que todo o arranjo que eles fizessem parecia que estava correto aos olhos de Deus, correto à lei. E um dos motivos de Pedro ter escrito isso é que o farisaísmo ainda era muito forte nessa época. O farisaísmo ainda era muito recorrente nessa época. Eles praticamente tomavam conta de todo o judaísmo. Então ele falou, olha, cuidado com o dolo, cuidado com o engano. Não se enganem. Jesus, ele veio para mostrar a verdadeira palavra. Jesus, ele veio para mostrar de fato aquilo que é correto. Jesus, ele veio para mostrar de fato aquilo que deve ser feito. Então nós precisamos de fato olhar para a palavra de Deus, entender o que está querendo ser falado aqui, o que Deus quer falar conosco, o que Deus quer estabelecer como sua vontade para as nossas vidas. Nós temos que entender a vontade de Deus para as nossas vidas. Nós temos que entender o que Deus quer de nós para que nós possamos fazer aquilo que de fato está estabelecido por Ele. Então, que nós possamos ser pessoas íntegras. Não importa o custo disso. Não importa se vamos ter prejuízos ou não. Se for para uma pessoa entender a verdade, entender aquilo que Cristo quis nos deixar de mensagem, que seja feito. Que nós possamos fazer aquilo que é necessário. Que nós possamos fazer aquilo que é correto aos olhos de Deus. E Ele continua, deixando toda a maldade, todo engano e todo fingimento, ou toda hipocrisia. Algumas versões devem estar aí, hipocrisia. Hipocrisia, esse termo também vem do grego upokrisis. É isso mesmo, upokrisis.
E esse termo era utilizado na antiga sociedade grega secular para um ator em cena. Então, toda vez que um ator ali entrava em cena naqueles teatros gregos ali, ele estava representando um papel. Então, ele era chamado ali de hipócrites. Ele estava representando alguma coisa, ou seja, ele estava fingindo. Não era ele, não era a pessoa real que estava ali. Era alguém que estava encenando alguma coisa para demonstrar, para atuar, alguma coisa assim. Jesus, ele chamou aqueles líderes religiosos que se opunham a ele de hipócritas. Lá em Mateus 23:13, coloca para a gente, Rafa, por favor. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus, não entrais nem permitis entrar os que entrariam. Ou seja, o próprio Jesus falou: olha, o que vocês estão fazendo é por encenação. O que vocês estão fazendo não está de acordo com o que de fato vocês pensam, não está de acordo com o que de fato vocês são. O que vocês estão fazendo está errado, vocês estão fingindo algo, vocês estão fingindo ser o que vocês não são. Nós não podemos fingir o que nós não somos, ser o que nós não somos. Nós temos que ser a mesma pessoa aqui dentro da igreja, na rua, na nossa casa, no nosso trabalho. Não existe duas vidas para o cristão, é apenas uma vida. A mesma vida aqui e a mesma vida fora daqui. Eu não posso ser um na minha família, na minha casa, no meu trabalho e ser outro aqui dentro. Certa vez eu ouvi uma história, eu não lembro onde foi, de um rapaz que pediu pro pastor que ele queria morar na igreja. Um menininho de 5 anos, que ele queria morar na igreja, com a família dele. Aí o pastor falou: por que você quer morar aqui na igreja? O que está acontecendo? Aconteceu alguma coisa na sua casa? Ele falou: não, é que meu pai aqui é legal, lá em casa ele não é legal, ele bate em mim, ele briga com a minha mãe, ele bate na minha mãe, e eu não quero, eu quero morar aqui, que eu quero meu pai, o pai daqui. Eu não quero o pai de lá de fora, eu quero o pai daqui. Ou seja, hipócrita. Era uma coisa na frente dos irmãos e outra coisa na rua, outra coisa em casa. E Pedro, ele nos convida a deixar de ser hipócritas. Pedro nos convida a deixar de fingir que somos crentes, a deixar de usarmos máscaras, a deixar de fingirmos que somos uma coisa lá fora e outra coisa aqui dentro. Ou, pior, sermos o que somos lá fora e fingir ser crentes aqui dentro da igreja. O que é pior ainda, nós temos que ser crentes aqui dentro da igreja e lá fora. Nós temos que levar a palavra de Deus aqui dentro e lá fora, principalmente lá fora. É lá que estão os doentes, é lá que estão aqueles que precisam ouvir a palavra de Deus, é lá que estão aqueles que precisam olhar para nós e ver pequenos cristos. É lá que nós temos que ser imitadores de Cristo, é lá fora, de Cristo, é lá fora. É na rua, são nos hospitais, é no nosso trabalho, na nossa faculdade. Aqui dentro não precisa? Não, aqui dentro não. Aqui nós temos que ser o que somos lá fora. Ou seja, um só. Não tem que haver diferença. Falei assim para confundir mesmo. Porque tem que ser um só. Nós temos que ser uma pessoa, não pode haver fingimento, não pode achar engano em nós. Não pode ser encontrado fraude em nós. Porque não foi encontrada engano em Cristo. E aqui ele continua aqui, deixando toda a maldade, todo engano, todo fingimento e toda a inveja. Inveja é um negócio que é feio, né, irmão? Inveja é um negócio muito feio. Quando o crente é invejoso, é mais feio ainda. Porque você está falando que, Deus, eu não aceito aquilo que o Senhor tem para mim, eu quero aquilo que o Senhor deu para o meu irmão. Porque aquilo lá é que é bom para mim, não é isso que é bom para mim.
Você está falando que a vontade de Deus para a sua vida não é boa. E a palavra de Deus nos afirma que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Nós precisamos viver essa vontade dele. Esse termo inveja, ele vem do grego phitonos. Tem um significado parecido com ciúmes. Porém, ele é um sentimento mesquinho que quer ocupar o lugar do outro e querer aquilo que o outro tem. Será que o que Deus deu para nós não é o suficiente para nós? Eu vejo que Deus, ele nos dá aquilo que nós necessitamos. E Deus, ele personaliza as coisas para nós. Ele dá aquilo de acordo com o que você de fato precisa. Só que tem um problema. Nós achamos que nós nos conhecemos. Mas na verdade, quem nos conhece de verdade é Deus. Na verdade, quem sabe o que se passa no nosso coração de fato é Deus. Na verdade, quem sabe de fato o que nós precisamos, o que nós necessitamos, é Deus. Então, já teve tempos lá atrás, logo que eu me converti, que eu questionava Deus, mas Deus, por que eu não tenho isso? Por que eu não tenho aquilo? Por que eu não tenho aquilo outro? E Deus nunca me respondeu. E eu, às vezes, não aceitava o silêncio de Deus, mas aí depois eu fui perceber, eu fui descobrir que não era hora. Há tempo para tudo debaixo do céu. Há tempo para tudo aqui nessa terra. Então eu não preciso cobiçar aquilo que meu irmão tem. Eu não preciso cobiçar o carro que meu irmão tem, a casa que meu irmão tem, o emprego que meu irmão tem. Eu não preciso ter inveja disso, porque sendo da vontade de Deus, se eu estiver no caminho do Senhor, se eu fizer a vontade de Deus, se eu entender aquilo que Deus quer da minha vida e aceitar isso de fato, o que tem que ser meu vai ser meu e pronto. Deus não precisa tirar a bênção de ninguém para me abençoar. Ele é dono do ouro e da prata. Deus não precisa tirar algo do Ezequiel ou do João para dar para mim. Deus não precisa tirar algo do Breno para dar para o Rob. Não. Deus é dono de tudo. Deus, se Ele quiser abençoar todos, aqui Ele abençoa. Mas de acordo com o plano que Ele tem para cada um. E é isso que nós precisamos entender. De acordo com o plano que Deus tem para nós. Não de acordo com o plano que nós temos para nós. Nós podemos até fazer planos. E nós podemos até executar alguns desses planos. Mas é tão mais fácil quando a gente coloca esses planos nas mãos de Deus. É tão mais seguro quando a gente submete esse plano ao crivo de Deus e fala: Senhor, esse plano aqui está de acordo com a sua vontade para a minha vida. Esse plano aqui de fato vai fazer com que o seu nome seja engrandecido através da minha vida. Porque, irmãos, para mim não adianta nada algo acontecer na minha vida que não engrandeça o nome do Senhor. Nós temos que entender que nós temos que a cada dia mais diminuir para que o Senhor cresça. Nós temos que cada dia mais ir desaparecendo para que o Senhor apareça em nossas vidas. Nós temos que fazer com que o Senhor esteja em evidência na nossa vida, que as pessoas olhem para nós e vejam de fato imitadores de Cristo. Que as pessoas olhem para dentro dessa igreja e vejam imitadores de Cristo. Que elas se sintam seguras, que elas se sintam à vontade em falar: nossa, eu quero ser que nem essas pessoas. Só que cada vez que nós olhamos para o que o nosso irmão tem, cada vez que nós olhamos pelo que nós não temos, e reclamamos a Deus quanto a isso, nós estamos falando para Deus que nós não aceitamos o plano dele para nossas vidas. Nós estamos falando para Deus que aquilo que Ele estabeleceu para nós, de fato não vale de nada. Que o nosso pensamento, que a nossa vontade é muito melhor do que a dele. Mas quem somos nós para pensar assim? Quem somos nós para acharmos
que temos algum poder sobre a nossa vontade? Interessante que Tiago, ele fala isso, né? Tiago, ele fala, olha, vocês aí estão falando que amanhã vocês vão para tal cidade, vocês vão fazer negócios, vão enriquecer. O correto é vocês falarem, se Deus quiser, eu vou para tal cidade, vou fazer negócios e vou enriquecer. Se Deus assim permitir, eu vou fazer alguma coisa. A nossa vida está totalmente nas mãos de Deus, nós somos totalmente dependentes de Deus. Mesmo que nós não, em certos momentos, aceitemos isso, nós somos dependentes de Deus. Nós dependemos de Deus para tudo. E não existe coisa melhor do que depender de Deus. Porque Ele que sabe da nossa vida, Ele que sabe do nosso futuro, Ele que conhece as nossas necessidades. Não somos nós. Então que nós deixemos a inveja de lado, deixe esse sentimento horrível para lá, esquece o que o seu irmão tem, esquece o que você não tem e pense naquilo que o Senhor tem para você. Se foca, se concentra naquilo que o Senhor tem para a sua vida, que é a melhor coisa. Se concentra na vontade de Deus para você, que a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. E aqui ele continua, deixando toda a difamação ou maledicência, que é o abuso verbal, é o falar mal dos outros pelas costas. Não é nem fofoca, é falar mal. A fofoca, às vezes você pode fazer uma fofoca e falar bem, né? Ah, você viu fulano, comprou um carro novo e tal. Você viu ciclano, agora trocou de casa, trocou de emprego. Não é a pessoa que está falando, é você que está falando da vida do outro. Mas você não está falando mal. A maledicência é você falar mal de alguém. É você falar mal da vida de uma pessoa pelas costas. E Pedro fala, larga isso, deixa isso de lado. Para que você vai falar mal de alguém? O que você vai ganhar com isso? Então deixa toda a maledicência, deixa tudo para lá. Não faz sentido você querer falar mal de alguém. Não faz sentido algum. E o que todos esses males têm em comum? O que todos esses males que nós falamos agora, o que conecta esses males um no outro? É que todos estão em desacordo com o amor fraternal. Estão em desacordo com o amor que Pedro vem pregando. Que é o amor que nós devemos pregar, que nós devemos praticar. Lá em 1 Pedro ainda, capítulo 1, versículo 22, Pedro diz assim, assim, já que tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido, amai uns aos outros de todo o coração. Como é que eu posso dizer que eu amo o meu irmão de todo o coração se eu falo mal dele? Como é que eu posso dizer que eu amo meu irmão de todo o coração se eu invejo as coisas que ele tem? Como é que eu posso dizer que eu amo meu irmão de todo o coração se eu vejo ele num momento de dificuldade, se eu vejo ele num momento em que ele se afastou da palavra de Deus e simplesmente eu tenho pensamentos ruins acerca dele e não tenho pensamentos de piedade, piedosos acerca dele? Então, percebe que vai em desacordo com aquilo que Pedro disse, com aquilo que Pedro ensina? Nós temos que andar de fato na vontade do Senhor. E a vontade do Senhor é que nos amemos uns aos outros. Que deixemos de lado toda a maledicência. Que deixemos de lado toda a inveja, toda enganação. Pedro, ele nos convida aqui a de fato mudar de vida. Quando ele fala, tira isso de vocês, deixa, despoja-se disso, é a mesma coisa que ele estivesse falando, olha, troca toda a sua roupa suja por uma roupa limpa. Há muito tempo atrás, possivelmente lá no começo do cristianismo, alguns grupos de cristãos, eles tinham o costume de, no momento do batismo, todo batismo ser feito sem roupas. As pessoas se batizavam sem roupas,
porque isso significava que eles tiravam as roupas sujas, uma vida totalmente suja, né? E começavam uma vida, assim que ele se batizava, ele recebeu uma roupa nova, limpa. Significava que ele começou uma nova vida com vestes limpas. E Pedro nos convida a fazer isso agora, a começar uma vida com vestes limpas. Lembram, há um tempinho atrás, há pouco tempo atrás, logo que começou essa pandemia de Covid-19, qual que era uma das principais recomendações? Chegou em casa, se possível, tira a roupa num quartinho separado, não entra de roupa em casa para não contaminar o resto do ambiente. Muitas vezes aquilo que nós estamos carregando dentro de nós é o que está nos impedindo de crescer espiritualmente. Muitas vezes aquilo que nós estamos carregando de sujeira em nós, às vezes aquele comentário que nós fazemos com um colega de trabalho, às vezes aquela palavra que nós damos torpe em alguma situação que nós tivemos com o vizinho, muitas vezes nós falamos no momento de calor, né? Mas nós temos que entender que nós somos cristãos. E talvez Jesus não falaria isso. Talvez não, com certeza Jesus não falaria algo que machucasse alguém. E isso vai fazendo com que nós nos afastemos de Deus. Isso vai fazendo com que nós, pouco a pouco, vamos deixando de ficar parecidos com Cristo. Nós precisamos começar a medir as nossas palavras. Nós precisamos começar a pensar nos nossos atos e a viver de forma com que Jesus gostaria que vivêssemos. Isso é viver uma santificação progressiva. É começar a pensar como Jesus agiria nos momentos em que estamos agindo. É começar a pensar o que Jesus faria nesse momento. Porque nós somos imitadores de Cristo. Nós temos que imitar a Cristo. E então, com essas vestes novas, Pedro nos convida agora a desejar o puro leite espiritual. Versículo 2 diz o seguinte: desejai o puro leite espiritual, como bebês recém-nascidos, a fim de crescerdes por meio dele para a salvação. Então notem que aqui, em oposição ao primeiro versículo que nós lemos, quando Pedro nos exorta a deixar os males que nós enumeramos aqui, agora ele nos exorta a desejar o leite espiritual. Mas o que é esse leite espiritual? O que é isso? Do que você está falando, pastor? Todos nós sabemos que o leite é algo fundamental para o crescimento de qualquer bebê recém-nascido, né? Eu mesmo estou virando sócio da Danone, de tanto leite que eu estou comprando para esses bebês, que é esse e o outro que não para de tomar leite. Então, já estou quase comprando uma cotinha lá, umas ações lá para ver se fica mais barato o leite para mim. Ainda bem que já fechamos a fábrica, porque não aguentava mais. Mas, enfim, é algo fundamental o leite para as crianças. É algo que é necessário, não é algo opcional. Não vou dar leite, não precisa. Não, é o único alimento que eles têm. Quando não tem o leite materno, tem o leite de fórmula, a fórmula lá, né, que chama leite, mas é a fórmula. Mas é algo fundamental, eles precisam disso, é o único, até certa idade, até os 6 meses de vida, é o único alimento a que eles podem ter acesso, não podem ter acesso a outro alimento. Então eles vão se sustentar do que? Eles vão crescer como? Com esse leite, né? Então, o que é um leite espiritual? É tudo aquilo que nos faz crescer espiritualmente. É tudo aquilo que nos faz nos aproximar de Deus. Como assim nos aproximar de Deus? Vocês já notaram um bebezinho quando ele está sendo amamentado, seja no peito ou seja numa mamadeira, ele não fica mais próximo da mãe ou de quem está amamentando? Na vida espiritual é a mesma coisa. Quando nós estamos buscando a Deus, quando nós estamos buscando esse leite espiritual, nós nos aproximamos daquele que está
nos alimentando, que é Deus. Nós ficamos mais próximos de Deus, nós ficamos mais próximos daquele que nos fornece esse alimento, né? Então, o leite espiritual é tudo aquilo que nos faz crescer espiritualmente, é aquilo que nos faz nos aproximarmos de Deus e da vontade dele para as nossas vidas. É ter um relacionamento sincero, constante e eterno com Deus. E muitas vezes nós nos queixamos de que nós não sentimos a presença de Deus. Ah, mas como é que eu vou alimentar se eu não sinto a presença de Deus? Deus se afastou de mim. Deus não está mais do meu lado. Deus, ele me abandonou, né? E aí nós falamos isso, às vezes, como um protesto, né? Contra Deus. Só que eu vou contar um segredo para vocês. Deus, ele não moveu um passo desde a criação do mundo. Ele não se moveu nem para frente nem para trás. Somos nós que estamos nos movendo ou em direção a Deus ou nos afastando de Deus. Somos nós que avançamos em direção a Deus ou para longe de Deus. Deus está ali, no lugar que ele sempre esteve, acessível a nós, de braços abertos para nos receber. Somos nós que nos afastamos. Somos nós que vamos para longe de Deus. E isso acontece porque nós simplesmente tentamos encaixar a Deus no nosso dia a dia. Nós tentamos, às vezes, quando tentamos encontrar um tempinho para Deus. Não, aqui eu vou encaixar Deus. Acho que eu consigo encaixar Deus entre eu acordar e escovar os dentes para poder começar o meu dia. Não, eu consigo encaixar Deus enquanto eu estou tomando meu café da manhã. Eu consigo ali orar e ler a Bíblia. Deveria ser o inverso. O nosso dia inteiro deveria ser de Deus e nós vamos encaixando as coisas de acordo com a vontade dele, de acordo com o que dá. Mas o nosso tempo deveria ser de Deus. Isso não é ter um relacionamento sincero, constante e eterno com Deus. Ter um relacionamento sincero com Deus é você entregar o seu dia para Deus e falar: Senhor, aqui está o meu dia, faça dele o que bem entender. Ter um relacionamento honesto com Deus é você falar para Deus: Deus, eu não sei o que eu vou fazer hoje, então eu entrego a minha vida em tuas mãos. Isso é você ter um relacionamento honesto com Deus. Você ser honesto com Deus e falar: olha, Senhor, eu não sei o que fazer. Nós precisamos nos aproximar de Deus, da sua palavra, não quando dá tempo. Esses dias um amigo meu, ele colocou uma frase no WhatsApp dele que eu achei bastante interessante. Ele falou assim: nós não conseguimos passar um tempo sequer com Deus enquanto estamos aqui na Terra. Como é que nós queremos falar que nós queremos passar a eternidade com Ele? Nós não conseguimos passar um tempinho com Deus aqui. Como é que nós temos coragem de falar que nós queremos passar a eternidade com Deus? Não tem como. Nós precisamos ter tempo para Deus. Nós precisamos nos aproximar de Deus. Nós precisamos nos alimentar desse leite que só Ele pode dar para nós. Não existe outro lugar que temos esse leite, é só em Deus. Então, reparem que um recém-nascido com fome, o que ele faz quando ele está com fome? Ele chora. Ele busca aquele alimento e ele não para de chorar enquanto alguém não vai lá e alimenta ele. Enquanto a mãe não vai lá e não pega e amamenta, ou alguém vai lá com a mamadeira e amamenta. E não é só o recém-nascido não, tá? Esse daqui não é recém-nascido mais e ainda chora até quando... Aí, tá vendo? É só falar. Então, nós precisamos ser iguais. Quando a gente vê que a gente está com fome de Deus, a gente tem que suplicar a Deus. A gente tem que pedir para Deus, a gente tem que falar: Senhor, eu quero desejar mais da Tua palavra. Senhor, me coloca no meu coração um desejo de orar, de Te buscar. Senhor, coloca no meu coração o desejo de estar mais próximo de Ti. Nós temos que pedir isso para Deus. Quando nós não pedimos isso para Deus, não adianta. Nós precisamos desejar esse leite espiritual. Nós precisamos buscar esse leite espiritual. Nós precisamos fazer com que esse leite esteja disponível para nós.
Nós não devemos nos relacionar com Deus por peso ou por obrigação. Nós desejar ardentemente. Tem que ser algo intenso. Nós precisamos ter prazer em buscar a Deus através da leitura da palavra de Deus, através da oração. Nós temos que orar a Deus. É uma forma de nos comunicarmos com Deus. Muita gente acha que a oração é simplesmente para você agradecer, pedir perdão pelos seus pecados e para pedir para Deus. E até isso, às vezes, nós fazemos errado. Porque nós pedimos no varejo, né? Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Aí quando a gente vai agradecer, a gente agradece no atacado. Senhor, obrigado por tudo. Por todas as bênçãos. E acabou. Mas não, a gente precisa, de fato, se relacionar com Deus. Senhor, obrigado pelo que fizeste. O Senhor sabe o que está passando na minha vida hoje. O Senhor sabe como é que eu estou me sentindo hoje. Ou fala para Deus, por mais que Ele saiba, Senhor, hoje eu não estou bem, não estou legal. Hoje eu acordei com depressão, hoje eu acordei com vontade de não fazer nada, de não sair da cama. Não, hoje eu acordei feliz, Senhor, obrigado pelo dia de hoje. Conta para Deus como é que você está se sentindo, por mais que Ele saiba. É o momento que você tem com Deus. É o momento de você conversar com Deus, que você falar para Ele, Senhor, eu me importo de falar com o Senhor, porque eu sei que o Senhor se importa comigo. Eu me importo de falar aquilo que eu estou sentindo para o Senhor, porque eu sei que o Senhor se importa de ouvir. Conversa com Deus. Cria um relacionamento com Deus. Cria um relacionamento de modo que você saiba que Deus está te ouvindo. Porque Ele está te ouvindo. Deus não está com os ouvidos tapados. Deus não está tão alto, tão além de nós, que Ele não está ouvindo as nossas orações. Ele está ouvindo, sim, todas as nossas súplicas, tudo aquilo que nós estamos falando. Mas para que tudo isso? Tudo isso tem um fim, que Ele diz aqui, a fim de crescerdes por meio dele para a salvação. Mais uma vez, não é o sangue de Cristo que nos salva? Sim, é o sangue de Cristo que nos salva. Mas a salvação não é algo estático. Salvou, acabou. A salvação é algo que vai acontecendo na nossa vida. Sim, nós somos salvos pelo sangue de Cristo. Mas a salvação, ela vai acontecendo de modo com que nós vamos ficando parecendo cada vez mais com Cristo. Nós vamos sendo cada vez mais parecidos com a sua imagem e semelhança. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Imagem essa que foi deturpada pelo pecado. É óbvio que nós não vamos ser nunca iguais a Cristo. Mas nós temos que ser o mais parecidos possíveis com Ele. E isso nós conseguimos num processo de santificação. Cada vez que nós vamos nos santificando, a nossa salvação vai crescendo. E aí, nós vamos ficando cada vez mais parecidos com Cristo. Aí nós vamos chegar naquele nível que eu falei. As pessoas vão olhar para nós e vão conseguir sentir segurança, vão enxergar Cristo. Esse é o fim de todo crente. As pessoas olharem para nós e enxergarem a Cristo. Falaram, verdadeiramente, esse é um cristão. Eu quero ser como ele. Eu quero ser como cada um que aqui está. Esse é o fim que nós temos aqui. Nós temos que crescer espiritualmente, buscar esse leite, desejar esse leite, para que nós possamos crescer na nossa salvação, para que nós possamos nos manter nesse processo de santificação, que é algo progressivo, nunca acaba, nunca termina. E aqui no versículo 3, para a gente encerrar, que nós temos ceia hoje, ele diz, se é que já provastes que o Senhor é bom. Muitas vezes a gente traduz isso aqui como Pedro está duvidando que esse povo já provou que o Senhor é bom. Não. Pedro está afirmando que já foi provado, que eles já provaram, que eles já tiveram experiências suficientes que provaram a bondade do Senhor na vida deles. Agora, olhando para si, olhando para dentro de si, olha aí. Você já não teve experiência suficiente para
que provaram o quanto Deus é bom para você? Já não teve experiências que provaram a bondade de Deus com a sua vida? Ah, eu nunca tive. Ah, já teve, eu garanto que já teve. Eu garanto que já teve. Só o fato de você estar aqui e não estar, às vezes, numa cama de hospital, como muitos estão, já prova a bondade de Deus na sua vida. Só o fato de estarmos aqui com saúde já prova a bondade de Deus nas nossas vidas. Existe um cântico que diz assim: conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Conta as bênçãos, contas de uma vez, hás de ver o que o Senhor já fez. Começa a contar aí as bênçãos que você já recebeu. Você já viu o quanto que Deus fez por você já. Você vai ver o quanto que Deus já fez na sua vida. Então, o que Pedro aqui ele nos exorta? Ele nos exorta a sermos um cristão de verdade, praticar antes do amor. Nós devemos praticar o amor. Nós não devemos praticar outra coisa que não seja o amor. Nós devemos praticar a bondade. Nós devemos praticar a benevolência. Nós devemos fazer com que as pessoas olhem para nós e vejam Cristo em nós, porque nós fomos ressuscitados com Ele, nós nascemos com Ele. Então nós temos que ter uma vida como aquela que Ele estabeleceu para nós. Nós temos que ter um coração piedoso, um coração perdoador. Nós temos que deixar toda a maldade de lado, toda inveja, tudo aquilo que faz mal para nós, tudo aquilo que nos afasta de Deus, a gente tem que destruir da nossa vida. Que a gente troque as nossas vestes sujas por vestes limpas. Que nós possamos a cada dia desejar nos aproximar de Cristo, estar mais próximos de Cristo. Amém?